Salve, salve a todos! Mais um episódio do Biologia Nerd e hoje a gente vai se dedicar mais aos níveis de organização dos seres vivos, né? Na sequência aí eu vou compartilhar com vocês uma imagem, então a gente vai fazer esse estudo junto, entender quais são os níveis de organização dos seres vivos e também depois vamos observar uma imagem e tentar colocar esses conceitos numa prática, assim. Mas vocês vão acompanhar comigo, eu vou compartilhar uma imagem com vocês podem verificar ela aí ao lado aí. E vamos começar pelo nível mais básico. Claro que existem outros níveis, poderia estar no nível subatômico, lá na questão das partículas, como prótons, nêutrons, elétrons, mas a gente vai iniciar já pelo nível atômico, como vocês podem ali, eu vou chamar a atenção, que é para o átomo, né? Então a gente vai trabalhar já aquela ideia do conceito assim da unidade fundamental da matéria, que constitui a matéria, que é o átomo. Sempre que eu trabalho o átomo, eu converso também com o pessoal sobre a questão da tabela periódica, né? A questão dos elementos químicos, e sempre chamo a atenção para aqueles 6 elementos químicos extremamente necessários para a gente entender, né, o conceito de vida, vamos dizer assim. Então são elementos essenciais para a vida, e a gente tem esse método mnemônico aí, que é o próprio Chomsky. A gente vai ter a questão do carbono, do hidrogênio, do oxigênio, do nitrogênio, também a questão, né, do fósforo e, por fim, o enxofre, né, fazendo esse conjunto, né, de letras aí, formarem, digamos assim, são os elementos constituintes, né, da base para a vida. Bom, fechando as moléculas, assim, eu sempre saliento, pessoal, a questão da importância das organelas. Quando a gente faz aquele estudo da citologia, entendemos o que é a membrana plasmática, citoplasma, e antes de trabalhar questões vinculadas ao material genético e o próprio núcleo, a gente fala sobre todas as organelas citoplasmáticas. Mas essas organelas, a gente tem toda uma teoria endossimbiótica, né? Tem 2 organelas que eu gosto de falar muito, que são as mitocôndrias e os cloroplastos, né? Então, o surgimento, né, delas com base nessa teoria endossimbiótica aí, que vai, digamos assim, formar posteriormente as organelas, dando origem à unidade morfofisiológica de todos os seres vivos, que é a célula. Vencendo esse aspecto aí de célula, entendendo que essa unidade morfofisiológica dos seres vivos, de todos os seres vivos, para ser considerado ser vivo, nem que tenha uma única célula, mas precisa ter essa unidade, essa estrutura aí. Vencendo isso aí, a gente tem mais uma questão agora aí, que se eu tenho células com o mesmo formato, com a mesma função, a gente vai dar origem aos tecidos, os diversos tecidos que a gente vai encontrar nessa diversidade, né, dos seres vivos. Vencendo os tecidos, a gente vai ter aquela organização que eu coloco lá, que que a gente vai ter os sistemas, eles vão se organizar em sistemas. Então os diversos sistemas, principalmente no corpo humano, a gente tem sistema nervoso, sistema digestório, sistema excretor, sistema reprodutor, são sistemas que vão formar os organismos, Então a gente vai ter os organismos, o pessoal entender que organismos, na medida que tem conjunto desses organismos, que tem essa mesma patrimônio genético, assim, que possa caracterizar uma espécie, então a gente tem esse grupo assim, digamos assim, de mesmos indivíduos vão formar o que a gente chama de população. Mas essas populações elas não estão isoladas, elas vão ter uma relação com outras populações de demais seres vivos. Então a gente vai ter a formação das comunidades. Vencendo essa questão das comunidades, o pessoal vai entendendo como vai ampliando esses níveis, de organização dos seres vivos. Passou as comunidades, a gente vai ter a formação dos ecossistemas. Vencendo a formação do ecossistemas ali, aí sim a gente vai ter a ideia da formação da biosfera, Então é a união das partes vivas e não vivas no todo o nosso planeta, Então forma essa questão da biosfera. Bom, agora tem uma outra imagem aqui, vou compartilhar com vocês. O pessoal está conseguindo visualizar aí.
Então a gente consegue, isso aqui às vezes é colocado em prova, né? Enem trabalha muito essa questão assim, vestibulares, né? Também tem uma imagem que tem que fazer a interpretação daquilo que você está vendo, né? Então eu vou salientar ali onde vocês podem ver sinalizado ali, a gente tem um indivíduo, né? Então a gente consegue identificar um indivíduo. Vocês vão ver que esses indivíduos, assim, ó, a gente também vai ter a formação de populações. Lá na parte, né, de terra, lá a gente tem populações de ursos e outros animais, então tu está formando ali esse um indivíduo, né, da mesma espécie ali vai formar populações. Essas populações, como vocês vão ver aqui, vão formar as diversas comunidades, como a gente pode ver ali, ó, vocês já têm diversas comunidades, né, de seres, diversas espécies e grupos diferentes aqui. A gente pode ver de peixes, a equinodermos, a outros grupos ali que aparecem. Bom, vencendo isso aí, a gente vai ter toda a questão das comunidades ali formando o ecossistema. E o ecossistema vai ter aquela união também da parte do meio biótico, né, dos seres vivos, com parte não biótica, né, digamos abiótica ali, que compreende também essa parte não viva do nosso ecossistema. Então, muitas vezes a gente tem que fazer uma interpretação de uma imagem, então é solicitado para o pessoal identificar o que é um organismo, um indivíduo ali, o que forma uma população, onde que eu estou verificando comunidades e aonde que eu consigo visualizar toda a questão do ecossistema, né? Salientando essas partes viva e não viva. Então isso aqui é apenas um vídeo, a gente dá uma retomada nesses aspectos que envolvem os níveis de organização dos seres vivos. Então a gente vai desde essa questão atômica até a biosfera, e cada um com as suas questões particulares aí. Próximo vídeo a gente vai explorar um pouquinho mais também sistemas de classificação dos seres vivos, e vai complementando todo esse nosso entendimento sobre esses níveis, né, de organização dos seres vivos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.